11h06, 11h06. Bom dia para você. Começa a partir de agora o programa Tá na Pauta dentro do Temática, com um oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Financiamento garantido para sua empresa, RS Garante. Olha, eu falei do rádio hoje muitas vezes, né, do papel do rádio, o rádio como um veículo de comunicação de massa, democrático, porque ele exige pouco das pessoas para ter acesso, né? Então, diferente de uma televisão, que você precisa de alguns outros recursos, o rádio, até com um radiozinho de pilha, a gente viu isso durante as enchentes, né, do ano passado, muitas pessoas desalojadas, ilhadas, totalmente isoladas, mas que tinham uma pilha e um rádio, pronto, colocava ali, então ele é muito democrático, ele dá acesso às pessoas. Mas o rádio nasce para ser um espaço de formação, né, de opinião, de apresentação de notícias, né, daquilo que está acontecendo, que é importante, mas também de prestação de serviços. E hoje, a gente faz um pouquinho disso tudo junto aqui, num programa especial, em parceria com o Sindiserve, que é esse sindicato, né, que olha para as pessoas que trabalham no serviço público, que são os servidores públicos, para contar sobre como é esse serviço. Como ele funciona, como ele deve funcionar, que aparelhos e ferramentas ele precisa para funcionar melhor e a ponte entre a população e aquilo que é o executivo, aquilo que é o legislativo. Então, a gente precisa muito desse serviço. Nós recebemos, então, a presidente do Sindiserve, Silvana Piroli, hoje aqui, para contar sobre uma série de iniciativas que estão acontecendo. Silvana, primeiro de tudo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes, né? Um prazer enorme estar aqui para conversar, e acho que o rádio, todas nós, né, desde eu me criei ouvindo rádio. Então, eu sempre digo que eu sou da geração que viu o rádio a pilha e passou, navegou pela comunicação instantânea na palma da mão, através do celular, da internet. Então, é uma revolução tecnológica de comunicação muito grande, mas o rádio sempre ocupa um espaço importante, por isso nós estamos aqui. E é bom, e hoje eu queria começar dando um abraço para os meus colegas e para todos que estão nos ouvindo, que são aposentados. Ontem era o dia do servidor aposentado, né? Então, um abraço grande para os nossos servidores aposentados. E amanhã é o aniversário da nossa cidade. Caxias, que nos acolheu, né? Caxias que acolhe tantos, né? Eu não nasci em Caxias, mas vim para cá, foi aqui que eu tive meus filhos, minha família, meu trabalho, né? Então, sou muito grata à cidade que me acolheu e a todas as pessoas que aqui constroem junto Caxias. Então, todos estamos de parabéns também pelo aniversário da nossa cidade, né? Verdade. Quem faz a cidade são as pessoas que nela residem, Exato. né? Somos todos nós. É verdade. Silvana, eu sei que tem muitos assuntos para a gente falar, nem todo mundo entende como são as dinâmicas, né, de ser um servidor público, os desafios e também talvez algumas melhoras que sejam necessárias pela percepção de vocês mesmo enquanto servidores, ou mesmo aquilo que vocês precisariam para ter como melhoria no serviço que vocês já realizam. Soube, né, que recentemente o Sindiserve, na tua pessoa, esteve em Brasília participando de algumas reuniões importantes, tem a ver com medidas, né, governamentais e que afetam e interferem no trabalho do servidor público. Você poderia contar um pouquinho sobre isso? Em nós servidores, o nome já diz, servidores, servimos ao público e não ao governante, porque às vezes fazem confusão, né? A gente precisa servir as pessoas. Então, nós fizemos um concurso público, somos nomeados e temos atribuições restritas lá para desempenhar aquela função e aquela tarefa. O que está acontecendo no Congresso, e que eu voltei de lá ontem, estive lá ontem durante todo o dia, é que nós temos duas questões que são bem graves com relação ao serviço público. Uma é uma proposta de emenda constitucional chamada de PEC 66, que encerrou ontem as discussões na comissão especial. O relator vai apresentar o relatório, né, e deve ir a plenário. O que essa PEC 66 diz? 3 coisas, basicamente. As dívidas que os municípios ou o Estado têm com o INSS ou com os seus fundos próprios vão ser negociadas
né, parceladas em 30 anos. Então, aquela prefeitura, aquele prefeito que não cumpriu com a sua obrigação, que recolheu o INSS dos trabalhadores, mas que não repassou para a Previdência Social, vai ter 30 anos para pagar. Eu acho isso injusto porque a gente está sempre ouvindo, né, em todos os meios de comunicação, os políticos dizendo precisamos diminuir os gastos, porque se gasta muito. Mas eles estão agora, né, incentivando quem é um mau pagador, quem foi um mau gestor. Eu vou pegar um exemplo. Caxias não tem débitos previdenciários, por exemplo, né? Então, as cidades que cumprem tudo direitinho, né, acabam sendo penalizadas. A outra questão que eu acho que isso é um péssimo sinal para o país, né? Então, há uma incoerência nisso. E é uma proposta que veio da Associação Nacional dos Prefeitos e dos Deputados, né? Não tem nada a ver com o governo. A outra coisa os precatórios. O que é um precatório? É quando o município ou compra um imóvel, desapropria e depois paga em precatórios, ou quando ele não cumpre com alguma obrigação e o cidadão entra na justiça e ganha uma indenização, um direito de receber do poder público. Conforme o valor, tem que estar inscrito em precatório, é pago no ano seguinte. Vai ter um limite de 1% da receita do ano anterior. Então, além de você levar 10 anos para conseguir ganhar uma ação na justiça contra o poder público, depois você leva 20 para receber. Então, é também mais uma, é institucionalizar o calote. Mais uma vez, os gestores que não cumprem a legislação vão ter mais tempo para poder, não vão ter nunca a obrigação de pagar. E a terceira questão é que eles vão obrigar os municípios que não fizeram a reforma da Previdência a fazê-lo com regras iguais ou piores das regras nacionais, o que é inconstitucional, porque não pode o Congresso Nacional legislar sobre matéria que é concorrente, no caso a reforma, mas obrigar os municípios. Ela pode orientar, ela serve como balizador, mas ela não pode decidir pela obrigatoriedade. E o que isso significa para a população? Acaba atrapalhando a população no sentido de que, se você tem alguma contingência com o município, você vai receber precatório sabe lá quando, o que é muito ruim. E pode se transformar numa fórmula, né, de driblar os pagamentos. Então, nós somos contra a PEC 66 por essas razões e estávamos lá no Congresso. E a outra é o grupo de trabalho, né? O Mota, o atual presidente da Câmara, quer deixar como legado a reforma administrativa. Mas eles não querem melhorar no sentido de resolver gargalos, né, modernizar a máquina, otimizar os recursos, garantir que tenham funcionários suficientes, melhorar as condições de trabalho, informatizar todas as repartições públicas, que nesse país tem muitas ainda não informatizadas, enfim. Eles querem, na verdade, desestruturar o serviço público, né, impedir o concurso, colocar só pessoas que são os amigos da campanha, né? Nós não somos contra que os governantes tenham os seus CCs, mas a gente sabe que os CCs não têm a mesma responsabilidade que os servidores, porque nós ficamos 30, 40 anos no serviço público. E imagine um fiscal, né, fiscalizando uma obra, por exemplo, e não podendo emitir um parecer porque ele pode perder o emprego. Imagine um fiscal acompanhando um processo de fiscalização de trânsito, por exemplo, e não ter estabilidade e, se ele multar, poder perder o emprego. Porque hoje nós estamos vivendo, aqui mesmo em Caxias, né, tem algumas ações de alguns entes políticos que nos assustam, né, quando invadem um espaço público, né, querem mandar no servidor, desacatam o servidor sem nenhum respeito com o nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente tem problemas nos trabalhos, mas não é culpa do servidor. Não somos nós que definimos o número de servidores, o horário de atendimento e os procedimentos. Isso é feito por quem é gestor, né, pelos responsáveis do governo, pelas chefias que a gente tem. Então, nós temos que estar ali para quê? Para cumprir a lei, né, e para fazer o serviço de acordo com as regras estabelecidas. E, para isso, a estabilidade é importante para o cidadão, porque daí sabe que nós vamos tratar todos iguais, porque todos são iguais perante a lei. Agora, se eu não tenho estabilidade e eu estou dependendo do meu emprego e do que a chefia me manda fazer, sem nenhuma obrigação de cumprir a lei, como é que eu vou me contrapor ao chefe se eu posso perder o emprego?
É disso que nós estamos falando. Então, quando a gente fala que a PEC 32 da reforma, que agora está sendo ressuscitada com outro nome, que é grupo de trabalho, enfim, ela quer acabar com o direito das pessoas de terem os direitos definidos pela Constituição. A gente já viu isso há uns anos atrás, quando queriam que o SUS não fosse mais universal, que só atendesse quem era de baixa renda, né? Que a escola pública era só para quem não tinha condições de pagar uma escola privada. Então, eles começam... Onde que é a resistência? A resistência na legislação e nos servidores. Então, para eles implementarem isso de comprar serviços e transformar o serviço público numa mercadoria, eles precisam acabar com a estabilidade do servidor. Então, essa reforma ela não é ruim para a Silvana, para a Maria, para o João, que é servidor. Ela é ruim para a sociedade, que vai deixar de ter o Estado, né, organizado para defender os seus direitos. E vai ficar um Estado organizado pelos políticos de plantão para garantir os direitos que eles consideram importantes e não o que está previsto em lei. Então, nós estamos mobilizando os servidores, mas também a sociedade. Porque quando a gente diz que mudar o serviço público vai trazer consequências, traz consequências para a população, para as pessoas, para quem está ali na fila esperando um atendimento. Silvana, obviamente a gente está falando aqui agora da perspectiva, né, da atuação do Sindiserve, que é local, naquilo que está acontecendo no cenário nacional, nós estamos falando da reforma administrativa. E tem situações que são bem pontuais na cidade mesmo, né, que reflete diretamente na atuação deste servidor e, obviamente, reflete no atendimento ao público. Uma delas, que todos nós acompanhamos recentemente, foram as negociações da campanha salarial tradicional. Um dos aparelhos, uma das ferramentas é a paralisação, é a mobilização, é o ir para a rua, e a gente acompanhou um pouco isso, mas nem todo mundo entende exatamente como essas dinâmicas funcionam e como os sindicatos, no caso aqui o Sindiserve, utiliza essas ferramentas que são legítimas. Você poderia explicar um pouquinho também? Nós tivemos uma campanha salarial onde nós tínhamos 37 pontos, né? E a questão do reajuste salarial era uma questão importante, mas também uma série de outros pontos com relação às condições de trabalho. E nós não avançamos muito nas negociações e aí tivemos uns dias de paralisação. Nesses dias de paralisação, a estratégia adotada por nós, servidores, foi de manter plantões de atendimento aos serviços essenciais. Então, ninguém deixou de ser atendido na UBS, mas claro que tinha uma equipe reduzida. Nós não deixamos de fazer o tratamento da água e do esgoto, né? Nós não deixamos de fazer o atendimento no trânsito, por exemplo, que são serviços que a gente considera importantes para a sociedade, e que a gente manteve em função até em respeito à população, mas para que a gente pudesse construir um diálogo com a administração e construir um acordo, era preciso também uma pressão maior, porque senão nós sempre, né, ficamos perdendo. E o que se avançou? Acho que nós tivemos grandes avanços. O primeiro é a questão salarial propriamente dita, né? Nós tínhamos o repasse da inflação, tivemos em janeiro, e agora temos 2% acima da inflação, o que é um índice, não é o que nós merecemos, nem é o que nós precisamos, mas é um índice bastante superior à média que vem ocorrendo aqui na região, porque a gente não tem perdas acumuladas. A nossa organização e as nossas mobilizações têm garantido o repasse da inflação anual e alguma coisinha, né? Então, a gente tem mantido esse avanço. Mas temos coisas importantes, por exemplo, que vão ajudar muito a população. Eu vou pegar um exemplo que é na área da saúde. Nós conseguimos resolver os problemas das diferenciações salariais, o que vai fazer com que os médicos, por exemplo, na área da saúde, tenham um salário melhor para poder se manter no serviço público, mas também conquistamos uma coisa que é importante para essas áreas da assistência e da saúde, que é a ampliação da carga horária. Porque o que acontece? Hoje nós temos um enfermeiro que trabalhava o dia todo. E os novos nomeados, a partir da 409, são só de 20 horas, só de meio turno. Então, para te manter lá na UBS, tu precisa de 2 enfermeiros e mais pagar hora extra para conseguir cumprir o horário. E muitas vezes não consegue nomear ou não nomeia o suficiente, outros saem, então tu tem uma redução de servidores, né? E isso afeta o atendimento, porque nenhuma UBS pode funcionar sem ter um enfermeiro, por exemplo, responsável, que é o responsável técnico da UBS.
Com essa medida, que a gente espera que vá para a Câmara logo, nós vamos poder ter mais profissionais nessas áreas, nos CRAS, nos CREs, né, na área da saúde, e com isso, então, melhorar o atendimento à população. Deixa eu perguntar uma coisa que algumas pessoas também mencionaram durante essa negociação. Ela foi possível, ela poderia ter durado mais ou menos dias com os aparelhos legítimos, né, de negociação. A gente falou da paralisação, falamos de manifestações, eles são legítimos, né, para os sindicatos. No entanto, ficamos sabendo, né, que ela foi menor talvez do que pudesse ter sido em tempo de negociação, justamente porque teve uma parceria, uma atividade, uma atuação da Câmara de Vereadores com uma devolutiva de recursos, né, que facilitou as negociações. Quais os papéis, Silvana, essa é a pergunta, né? Quais os papéis nessas negociações, seja do Legislativo e seja do Executivo, que são os dois aparelhos públicos que agem diretamente com a questão do servidor público? Olha, a nossa negociação sempre é com o Executivo. Por quê? Porque é ele quem define o percentual, o reajuste, a forma de pagamento. O Legislativo compete aprovar ou não a legislação de acordo com o que foi acordado. Nós temos um regime jurídico único no município, então todos nós temos o reajuste na mesma data, no mesmo percentual, independente se trabalhamos no Legislativo, no Executivo, né, ou nas autarquias. Então, mas a negociação, quem de fato negocia e define é o Executivo Municipal. O fato do 12º ter sido anunciada a devolução, a Câmara de Caxias, historicamente, faz essa devolução, o que é uma coisa importante e positiva. Sempre a Câmara ela tem um orçamento e aquilo que ela não utiliza do orçamento, ela devolve para o Executivo. Né? A previsão deste ano é que eles devolvam em torno de 8 milhões, né, para o Executivo, o que é um bom valor e é importante. Mas isso não foi o que determinou a questão do reajuste, porque como, historicamente, a Câmara devolve, o Executivo também já meio que planeja, né, para fechar o ano. Caxias não fecha em déficit orçamentário e nem financeiro, porque ela tem uma saúde financeira boa, a Prefeitura de Caxias. E graças a um esforço muito grande, por isso que eu digo, quanto é importante tu ter servidores do quadro. Nós temos servidores do quadro que cuidam muito do erário público, tanto que são nossos colegas, mas eles têm sempre um grau muito grande de cuidado, né, para que possam fechar as contas, para que a prefeitura possa ter superávit, para que a prefeitura possa ter uma saúde financeira capaz de buscar financiamentos ou mesmo buscar recursos extra-orçamentários. Então, a Prefeitura de Caxias goza de uma saúde financeira muito boa, a arrecadação do município vem crescendo muito, eu acho que a Secretaria da Receita trabalhou com várias fórmulas, entre elas a informatização e a reorganização da receita foi muito importante para aumentar as receitas próprias. O ano passado, o município, e este ano ainda, vem recebendo recursos do governo federal que foram importantes para a recuperação do Estado e que Caxias entrou nessa recuperação. Então, foram recursos extra-orçamentários importantes para garantir aqueles serviços extras que foram necessários em função das chuvas, mas que também são necessários para o funcionamento da máquina. Agora, o servidor público hoje consome, né, em torno de 45% da receita. Portanto, um limite bastante razoável, não compromete as finanças, nada que a prefeitura queira fazer, né, embora o dinheiro seja finito, será comprometido por conta do salário dos servidores, né? Não somos nós os vilões, não. Tem recursos, o que às vezes falta em algumas áreas é um planejamento maior, mas aí são escolhas que os governantes fazem que não cabe nós do sindicato, né, fazermos juízos de valor. Cabe nós lutarmos pelas coisas que são importantes para os servidores. Condições de trabalho e valorização, que é isso que nós precisamos. Silvana, dentro dessa negociação, Caxias do Sul e outras cidades também gaúchas tiveram, nesse mesmo período, as suas negociações pertinentes, né, com seus executivos, Farroupilha, São Marcos, Nova Petrópolis, Bento, Garibaldi, Flores, Porto Alegre e Caxias. Teve vários percentuais que foram acordados nestes municípios todos gaúchos. Em relação a eles, nessa comparação, como fica Caxias do Sul nessa negociação? Fica melhor que os demais municípios, porque onde aqui este ano eles tiveram um reajuste um pouco maior que o nosso na média foi 6,93, quem teve, por exemplo, reajuste de
próximo a 7%, que acho que foi Gramado, né, depois do nosso levantamento, mas tinha passivos. Então, Caxias tem repassado a inflação. E, como eu disse, a nossa conquista foi importante em função da mobilização e da luta dos servidores, né? Então, é muito importante o que nós conquistamos, não é o que nós gostaríamos nem o que nós merecemos, mas é acima da média da região. Silvana, a gente sabe também que nós estamos vivendo, independente da categoria na qual seja o nosso trabalho, né? Seja servidor público, seja CLT, seja profissional liberal, nós estamos vivendo um momento do trabalho que é um momento divisor de águas, a gente precisa reconhecer isso, né? E nessa perspectiva, pensando no serviço público, nós temos aí a questão da presença de adoecimento relacionado à questão da saúde mental, impacto da pandemia, impacto da crise econômica, que nas oscilações econômicas, né, que interferem, e situações pontuais na educação, por exemplo, né, temos afastamentos de professores, na FAS, que é um serviço de assistência social, também tem histórias de vários afastamentos, né, de ambientes tóxicos e assim por diante. Como o Sindserv atua, né, e quais têm sido, né, se vocês têm esse levantamento, dos principais motivos de afastamento do trabalho do servidor público? Olha, nós temos uma atuação conjunta, respeitado cada um as suas prerrogativas, com a Prefeitura, IPAM e sindicato, em ações e atividades para melhorar o ambiente de trabalho e para combater, né, isso que eu considero a doença do século, que é a saúde mental. Nós vivemos um momento diferente, o trabalho não é mais o mesmo, né? Nem só os ambientes de trabalho, mas também como nós nos relacionamos com o trabalho, e isso tem tido reflexos muito grandes na atuação cotidiana. Então, hoje mesmo, por exemplo, será lançado com as escolas, né, o novo núcleo de atendimento psicossocial, que vai ser tá sob a coordenação da Secretaria de Administração, mas e que o Sindserv apoia nos eventos, nas atuações, nas palestras. Nós mesmos hoje teremos, então, uma palestra sobre a pedagogia da emergência, né? Onde o Reinaldo Nascimento vai estar ali falando para os nossos delegados e para os diretores da escola sobre como atuar, né, nos casos de emergência de violência, como fazer, o que fazer, como preparar esse profissional. Então, o sindicato ele não atua diretamente na questão do atendimento de saúde, né? Mas ele atua nessa retaguarda de campanhas, de palestras, de cursos, de capacitações, né? Muito em parceria para a gente poder trazer informações e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de trabalho melhor. Nós vamos ter, no mês que vem, uma atividade também no final de semana, que é sobre a saúde mental, junto com a Secretaria da Administração. Enfim, todos os meses nós temos alguma atividade, né, que busca esse bem-estar. Como também estamos lançando a campanha A Paz Começa com o Respeito, porque também, em função de todos esses problemas, a pandemia, que foi uma sobrecarga, onde nós, servidores, tínhamos que enfrentar situações nunca pensadas, nunca vistas, né, e que nunca ocorreram. E o reflexo disso foi um cansaço muito grande e, ao mesmo tempo, uma incompreensão do nosso trabalho. E isso criou sequelas, desde as sequelas físicas, mas também do estresse elevado. E o estresse também acontece muito grande em algumas áreas que têm um nível de violência maior. A violência que eu estou dizendo não é só a violência física, né? Mas às vezes é a violência velada, da cobrança excessiva, da falta de respeito pelos trabalhadores em diferentes áreas, né? Então, a crítica, eu sempre digo que eu não tenho problema com a crítica, nós não temos problema quando as pessoas apontam coisas que precisam ser melhoradas, mas elas precisam estar, né, imbuídas do respeito profissional, né, no intuito de construir as coisas e não de destruir. E a gente vê muitas vezes hoje, né, destruindo reputações. O fulano não quis me atender, o fulano não quis isso, e não é nada disso, né? Tu vai ver, não tem nada disso. A pessoa chegou fora do horário, ou ela não tinha agendado, ou ela, sabe? Eu estou dando... E deve acontecer a mesma coisa na área da comunicação, enfim, nas áreas... As pessoas estão pouco tolerantes, né? As pessoas acham que tudo tem que ser resolvido para ontem, do jeito que eu quero, e não é assim a vida.
A vida precisa de respeito, respeito profissional, respeito com as pessoas, né? Às vezes um sorriso, pensar 2 vezes antes de reclamar com alguém, perguntar por que não está acontecendo, porque o nível de doenças, né, relacionadas ao mundo do trabalho e as doenças mentais vem crescendo na nossa categoria também, como cresce em outros lugares. Então, as pessoas estão adoecendo por esse ambiente tóxico e nós precisamos tornar os nossos ambientes de trabalho mais agradáveis, né? Nós precisamos ter ambientes onde as pessoas se sintam melhor. Então, a gente está trabalhando e lançando essa campanha, né? A paz começa com respeito, para que tenhamos profissionais nas áreas, para que tenhamos melhores condições de trabalho, mas que também a sociedade, né, consiga ter no servidor o seu aliado. Nós somos aliados da população para que ela tenha direitos. E quando isso não acontece, não adianta brigar com a gente, tem que conversar com a gente para que a gente possa ajudar a encontrar um melhor caminho. Porque a grande maioria de nós está ali 30, 40 anos e fez disso a sua profissão. Não é um bico. Não é um dia de passeio. Eu sempre digo, eu não estou a passeio na Disney, eu estou trabalhando 20, 30 anos. E o professor lá na sala de aula, quando muitas vezes chama a atenção do aluno, ou quer que ele faça de um jeito ou de outro, e o pai não gostou, vai lá e conversa com o diretor, conversa com esse professor. Porque esse é o jeito de resolver as coisas, né? Não é brigando. Eu vou pedir licença, Silvana Piroli. Aliás, se alguém tiver alguma pergunta, gostaria de saber esses funcionamentos, né, a partir da lógica do servidor público em relação ao seu fazer, é o momento para isso, né? Um momento em que o Sindserv abre as portas a partir de uma presença em um veículo de comunicação para contar o seu fazer, as suas pautas, o que está, entre aspas, pegando esse momento. Vou fazer um intervalo bem rapidinho. Na sequência, a gente volta, porque tem muito mais a ser falado por aqui. Para quem quiser pergunta, pelo WhatsApp 999530616, tem o telefone fixo 32209400. Estamos em live, ao vivo, no Facebook, também além do rádio, claro, né? E lá na live você pode fazer pergunta, facebook.com/Rede Tua Rádio. Voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h33. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a temperatura? 15 graus. Gorronildo vem trazendo seus gorros infinitos. Jaquetone vai doar jaquetas de todos os estilos. Mantina com suas mantas que levantam o calor. Luvúrio com suas luvas, tem de toda cor. Monstros contra o frio, aquecendo o coração. Campanha do Agasalho, de 10 de maio a 22 de junho. Realização Fundação Caxias. Fone 32230528. Apoio Tua Rádio São Francisco e Mais Nova. Ô mãe, pegou a minha bola? Peguei. Amor, e a caixinha de som? Tá na mala. E o repelente, pegou? Tá na mão. E o xodó, cadê? Xodó! Já tá lá no carro. Ai, xodózinho lindo. Na hora de viajar, você tem que lembrar de muita coisa. Mas o principal é lembrar de dirigir com segurança. Neste feriadão, volte bem. Você tem muita vida pela frente. Detran RS, Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens
itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h36. Bom dia para você. O programa tá na pauta aqui dentro do Temática. Hoje um dia diferente, né? Na proposta aqui do programa, porque nós estamos fazendo ponte, né? Que é o nosso papel como veículo de comunicação de massa com a população e o Sindserv. É para isso que nós estamos hoje aqui nesse programa especial conversando sobre a perspectiva de quem é servidor público, do seu fazer. Como funciona? Qual é a dinâmica? Quais são os assuntos que estão, digamos assim, emergentes dentro do Sindserv e na vida de quem é servidor público para fazer melhor o seu serviço. É isso. Nós já falamos aqui sobre a reforma administrativa, teve uma participação do Sindserv em reuniões que ocorreram em Brasília nesses dias. Falamos também sobre a campanha salarial, de como foi, de como ela funciona, da importância que tem a qualidade, né, do salário do servidor para que ele mantenha o seu aparelho funcionando como deve ser. E agora a gente vai falar sobre a campanha que está sendo lançada hoje. A Silvana meio que já comentou, mas eu vou trazê-la de novo, Silvana, porque hoje então tem o start. Vou mostrar aqui na câmera do programa, para quem está na live, por favor, dá um zoom aí, aumenta, né? Esse conteúdo fica armazenado ali. Para quem não está na live, a gente vai fazer a descrição. Tem uns botões, né, da campanha que mostra um respeitômetro, né? É uma espécie de respeitômetro que faz parte da campanha, mostrando que é preciso que a população entenda que, ao fazer uso do serviço público e por meio do servidor público, ela precisa lembrar que ali tem pessoas, né? Não são máquinas, são pessoas, e elas merecem respeito. Todas as pessoas merecem respeito, independente da função em que elas estejam trabalhando. Então, a campanha, ela vem nessa pegada. Silvana, vamos explicar melhor por que a campanha, né? E como ela vai funcionar de hoje para frente. Bem, nós notamos e observamos e temos dados, inclusive, de que aumentou muito os problemas de saúde mental dos servidores. Também aumentou muito, no último período, né, situações de agressão física ou verbal com relação aos servidores, né? O episódio da professora lá na escola, episódio de profissionais da área da saúde, são alguns dos exemplos, né, de situações, como eu digo, né, que caóticas, assim, do trato das pessoas com o serviço público. Então, a gente pensou várias estratégias, uma delas interna, que é, como eu disse hoje, é conversar e as palestras sobre a questão da violência, né, com a pedagogia da emergência, como tratar, como lidar em situações de violência extrema e de emergência, como reconhecer e como buscar o melhor jeito de tratar essas situações sem o adoecimento dos envolvidos, né? Porque sempre essas situações extremas causam um trauma e aí a gente precisa tratar isso, como, né, fazer com que isso não reflita no adoecimento do servidor e nem dos usuários, mas também coisas mais simples, como o respeito lá no balcão quando se vai pedir uma informação, quando se chega lá e se entrou na fila errada, ou quando se fez o pedido, recebeu um não porque não entregou todos os documentos. Eu estou dando alguns exemplos que a gente, né, comumente vai lá na prefeitura, quer a segunda via de um carnê, podia pegar no site, mas a gente vai lá, daí tem que esperar um pouquinho, né? A gente pede no lugar errado, daí fica brabo, enfim. Então, a nossa campanha é assim, nós queremos respeito, né? Acho que todos nós queremos, tanto o usuário como o servidor precisa de respeito no seu ambiente de trabalho em todos os lugares. Então, a cidade vai ser melhor se a gente conseguir se relacionar melhor entre as pessoas e as pessoas, né, com os seus. Não dá mais, e aí parece meio estranho, né? Só meio estranho dizer isso na rádio, mas, enfim, nós precisamos ter mais paciência, né? Sermos mais
respeitosos com as pessoas. Isso não significa não reivindicar. Não significa não reclamar se não está de acordo com o trabalho, mas tem canais. Como eu disse, eu chego na UBS e não tem médico. Não adianta eu xingar o que está me atendendo ali. Eu quero reclamar, eu preciso saber por quê. Todas as UBS têm um responsável técnico, então vai lá e pergunta, conversa. Nas escolas tem o diretor, o vice-diretor, né, que é o responsável. Nos serviços e abrigos da FAS também tem um responsável. Em diferentes repartições sempre tem um responsável. Procure esse responsável, tire a sua dúvida, faça a sua reclamação, mas sempre com respeito, né? E olhando as coisas como elas realmente são, e não criando um fato, porque às vezes a gente cria um fato para filmar, para aparecer na internet, para dar like, para ficar bonito, para criar engajamento, e isso não ajuda em nada. Né? Não ajuda em nada o serviço e o servidor. Então, o servidor está ali para atender. Se tem problemas, todos nós temos responsáveis. Busquem o responsável e façam a sua reclamação, mas sempre buscando, né, ter atitudes não violentas, não violentas, não agressivas, porque gentileza gera gentileza. Silvana, já vou lançar agora aqui para quem está acompanhando o programa, né? Já que nós estamos fazendo essa ponte, tem a deflagração da campanha por mais respeito ao servidor público no seu fazer profissional. Tem 2 kitzinhos, né? Que são brindes que vêm junto com a folheteria de divulgação, os bottoms da campanha e camiseta. Então, 2 pessoas vão participar, vão ganhar aqui os brindes, tá bom? Então, é só chamar no WhatsApp, 999530616. E para ganhar, é simples, você só tem que mandar uma mensagem positiva ao serviço público, tá bom? É só isso, só mandar uma mensagem positiva sobre a importância do serviço público. Manda pra gente aqui, as 2 pessoas que tiverem a melhor frase vão levar de presente, então, uma camiseta muito bonita, uma camiseta verde, os bottoms e a folheteria, que é o kit presente aqui do Sindserve à população fazendo essa ponte, tá bom? Entre fatos da campanha, mostra aqui que o desrespeito, ele está galopante, né, no serviço público. Tem dados, tem indicadores. Então, falta de servidores suficientes para garantir a realização do serviço público com qualidade e agilidade necessária. Isso impacta, né, quando eles são maltratados. Em alguns setores, faltam condições de trabalho em ambientes adequados para a dignidade desse trabalho. Tem assédio moral, chefias não comprometidas com o serviço público de qualidade que impede esse atendimento à população. E nas escolas públicas também a perda da autoridade do professor e a interferência externa no processo pedagógico, bem como a sobrecarga burocrática que afeta. Tudo isso reflete em agressões verbais, físicas e nas redes sociais abalam a saúde de pessoas que estão no serviço público. Então, fica aqui nessa campanha importante. Silvana, eu sei que muitas pessoas poderão, neste exato momento, dizer, mas quando eu vou num serviço público, eu sou mal atendida. Tem gente com cara fechada, tem gente que é grosseiro, que é estúpido no seu fazer, tem gente que não me olha no olho, tem gente que fica no telefone celular ou no telefone, ou fica de conversinha paralela enquanto podia estar me atendendo. Ou seja, não isenta que hajam percepções negativas sobre isso. A campanha, ela é para o público externo. Para o público externo ter essa paciência, essa empatia, ser educado, que isso é o mínimo que se espera das pessoas. Do outro lado, tem também algum tipo de trabalho sendo feito justamente para minimizar essas expressões comportamentais que às vezes não são coerentes com o trabalho, né? Sim, nós estamos, é isso que eu disse, hoje nós temos palestras, nós temos encontros no próximo mês também com os servidores. Nós temos feito, o próprio sindicato passado, nos locais de trabalho, feito reuniões sobre assédio moral, né? Sobre o assédio sexual nos ambientes de trabalho, como se portar, como conversar, como criar ambientes também internos melhores entre nós, servidores, né? Então, tanto o sindicato como a Secretaria da Administração têm feito esse trabalho através do Bem Viver e através da saúde no trabalho, né? E também nós temos o nosso IPAM, que é o nosso Instituto de Previdência, que nesse combo, né, de ações comuns é o responsável pela questão mais do atendimento à saúde do servidor, né? Porque também essas ações todas, elas têm o objetivo de melhorar a qualidade do serviço, de atender melhor a população, de criar ambientes melhores para os servidores, mas também reduzir o adoecimento, né, físico e mental. Então, a gente tem trabalhado com ações, cada um de acordo com a sua
com as suas prerrogativas, como eu digo, né? O IPAM cuida da área da assistência à saúde, a Secretaria da Administração coordena esse trabalho na saúde do trabalho, né? Com palestras, com encontros e tal, e o Sindiserv tem desde campanhas, né? Questões educativas, materiais, parcerias nessas palestras, muitas delas são feitas no próprio sindicato, a divulgação, e também nessas divisões assim de cada um, nós também temos o nosso trabalho com atividades físicas, com yoga, com uma série de atividades que acontecem no Sindiserv que buscam melhorar a qualidade de vida dos servidores, que não é só para os aposentados, é também para quem está na ativa, sempre buscando uma melhoria da saúde física e mental. Né? Então, há um conjunto de ações que buscam melhorar, e por isso que a gente diz, né? A gente quer um ambiente de paz, né? E a paz começa com respeito, e nós precisamos respeitar o usuário precisa nos respeitar, então é um caminho de mão dupla, né? Nós não queremos só ser respeitados, nós também precisamos respeitar. E eu sei que a maioria dos servidores faz o seu trabalho, como em todas as áreas, né? Nós temos pessoas muito responsáveis, muito capazes, que atendem bem, mas em alguns momentos nem sempre tudo é perfeito, porque o mundo perfeito não existe, nós somos seres humanos, nós erramos também, nós temos momentos de maior tristeza, nós temos momentos em que a gente não está com a maior empatia do mundo, né, nós mesmos, mas isso são momentos só. E se do outro lado alguém nos trata bem nesses momentos, você acaba se clicando e mudando o comportamento. Verdade. Agora, eu não estou bem e o outro me trata com agressividade, isso só aumenta a escala, né, de violência. A gente quer uma cidade melhor, mais acolhedora. Como eu disse, amanhã é aniversário da cidade. Qual é o melhor presente que a gente pode dar para a nossa cidade? Um lugar melhor para viver, para nós vivermos e para os nossos filhos. E quem faz a cidade somos nós. Somos os que moramos aqui. Então, às vezes, parar de reclamar tanto e dar sugestões, né? Parar de brigar tanto e ir lá e dizer, olha, é melhor fazer assim, é melhor fazer assado. Né? Valorizar as coisas boas. Porque, é obrigação fazer. Sim, é obrigação, mas um elogio é tão bom. Quem é que não gosta de ser elogiado? Verdade. A Jussara tem uma ponderação muito interessante aqui pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte, olha, eu queria contar uma experiência de já participar do kit. Ela já ganhou, tá, Jussara? Já ganhou aqui um kitzinho. Ela diz o seguinte, eu quero contar uma experiência de um atendimento que eu precisei fazer algumas vezes, não foi uma vez só, em alguns anos, eu preciso resolver questões que têm relação com o meu IPTU, né? E ela vai naquele primeiro atendimento que tem na prefeitura, no saguão, que é um atendimento normalmente que vai, digamos assim, dividindo as pessoas para as áreas, né, que tem a ver com essa questão. E ela, numa primeira vez que ela teve esse atendimento, ela não sabe o nome desse servidor, ela sabe que é um servidor de carreira, né? Ela foi atendida por ele e ele tem um perfil, assim, uma aparência muito séria. Parece que até um pouco ríspida. E ela pensou, tomara que eu não seja atendido por ele, né? Porque ela via, assim, que era muito ríspido, muito, muito sério, né? E quando chegou, era ele. Quando chegou o atendimento, era ele. E ela disse, eu fiquei tão impressionada, né? Porque calei minha boca. Eu não queria ser atendido porque eu achei que ia ser ríspido, mas ele era o melhor de todos, porque ele era ríspido, mas ele resolveu, foi atrás, buscou a solução. E aí agora, toda vez que ela precisa, ela vai lá e já dá aquele sorrisinho, né, pedindo, me atende, né, me ajuda, porque é uma pessoa de carreira, como você falou, são muitos anos, entende? O que a Jussara traz aqui, Silvana, é importante que a gente diga também que nós estamos vivendo num momento em que o trabalho está num checkmate, sim, falamos disso antes, mas também nós estamos hoje com vários perfis pessoais diferentes trabalhando, que antes a gente não via com tanta frequência. São pessoas neurodivergentes, né, que têm direito, tem a questão da inclusão. E muitas vezes nós olhamos o mundo pela nossa perspectiva. Se eu sou sorridente, eu quero alguém que seja sorridente. Se eu sou mais sério, eu quero alguém mais sério. Se eu gosto de toque, eu quero alguém que me dê um aperto de mão no meu atendimento. Se eu evito toque, eu não quero que nem fique distante. Nós estamos no mundo aprendendo a ser gente, né, Silvana? Eu acho que tem muitas mudanças, né? Essa rapidez com que a gente tem a informação também mudou os nossos comportamentos de forma muito rápida. Então, aquelas coisas mais presenciais, com tempo, com conversas mais demoradas, deu lugar a gente ter que digitar um número, a gente digitar um código, a gente perguntar, né, sabe lá para uma máquina o que vai fazer. E isso tudo tem reflexos na nossa vida e no jeito em que a gente se relaciona com o mundo.
E também eu acho que um pouco essas mudanças de comportamento, o individualismo bastante profundo, né, que se aprofundou muito nos últimos anos, né? A mim me basto e eu só resolvo a minha vida. Eu acho que isso também faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de se relacionar, viu? Aquela coisa de eu comigo mesma e com mais ninguém, então eu tenho dificuldade de entender o outro. E eu quero que as pessoas sejam como eu sou. As pessoas não são iguais. Eu acho que a principal questão da gente nós sermos humanos é exatamente essa coisa de nós sermos únicos. Únicos e diferentes. Como tal, precisamos respeitar cada um, porque cada um é um ser único. Verdade, desculpa, não era minha intenção te interromper, achei que tu tinhas concluído. A paz começa com respeito, é o tema da campanha, que tem como símbolo um respeitômetro, né? Vamos tentar elevar, melhorar o nível de respeito, que tem a ver com tudo isso que a gente acabou de falar. Então, a Jussara já ganhou um kit, tá bom? Achei sensacional o recadinho dela aqui. O Claudemar Rigotti diz o seguinte, aqui, deixa eu abrir. O Claudemar diz o seguinte... sobre esse comentário de tais reclamações, né, eu sempre tive um ditado comigo mesmo, diz ele. Quando for reclamar de algo, primeiro se certifique que você tenha razão em reclamar. E, segundo lugar, muito mais importante também, reclame com o responsável pelo problema, né? Destilar ódio em cima dos outros não resolve nada, né? Não resolve nada. E se for reclamar, também o faça com senso e com respeito. Ele diz, tenho experiência de vida em uma empresa que trabalhei, onde meus colegas de trabalho ficavam de fofoquinhas de um lado para o outro, se queixando da empresa, do salário, da política da empresa e assim por diante. Normalmente é esse perfil aqui que vai lá descontar o ódio no servidor público. Por isso que eu digo, quando a gente não está contente com o salário e tal, tem que se organizar no sindicato, lá reivindicar e tal, porque isso é um direito que a gente tem. Mas isso não tem que interferir no nosso trabalho, né? A Marli Menegoto Suzek, bom dia. Sou funcionária pública, tenho certeza que fiz bem o meu serviço, pois optei e me preparei para isso. Por esse motivo, respeito, admiro e apoio todo funcionário que escolher servir o cidadão, pois alguém tem que fazer esse trabalho. O servidor de carreira é o mais preparado e apto a defender as demandas públicas a que todos temos direito. Respeitar é o mínimo que se espera de qualquer pessoa que procura um serviço e é atendido por estes excelentes profissionais, diz a Marli Suzek. A Ana Célia também participa, diz o seguinte, creio que somos uma geração metade analógicos, metade digitais. A geração analógica precisa ter muita paciência e treinamento humanizado, porque ser servidor é servir. Como ela disse a frasezinha, ela é a segunda que já leva a camiseta aqui, o kitzinho, tá bom? Então, a Jussara e a Ana Célia estão levando. Participa aqui ainda a Neuzi Isabel Zátera, dizendo o seguinte, oi, Silvana. Transmitam, por favor, a Silvana, por gentileza, o meu abraço, para ela, que a considero amiga, né? E foi colega do Cristóvão. Na época, ela já era líder, tinha muitas iniciativas. Parabéns pelas tuas explicações aqui no programa, diz a Neuzi. Obrigada, Neuzinha. Estão participando também a Estela, a Beatriz, o Claudemar eu já falei, né? O Charles lá de Viamão também, a Cleide, né? Na live também está uma galerinha ali participando, muito obrigada. Silvana, a gente está indo para a reta final da entrevista hoje aqui, desse programa especial. Tem alguma coisa que você viu que o Gabriel te cantou alguma coisa aqui? Eu disse que a participação bastante do público feminino, né? Sim. E nós, servidoras, eu acho que servidores mais são servidoras. Quando a gente tem a oportunidade das mulheres, né, como nós ocupamos espaços? No serviço público, a maioria dos espaços são ocupados por mulheres. Nós somos em todas as áreas, né? E não só nas áreas de educação e de saúde, mas ali na Secretaria da Fazenda, Gestão e Finanças, no planejamento, enfim, a maioria são mulheres. E eu sempre digo, as mulheres têm direito de estar onde elas quiserem e quando elas têm oportunidade, elas sabem abraçar o serviço e fazer muito bem. Então, queria agradecer a todos os que mandaram mensagens ali, mas também dar um abraço especial a essas mulheres que trabalham no serviço público, que atuam, né, que têm dupla, tripla jornada de trabalho, mas que ajudam a conquistar os espaços que nós mulheres fomos abrindo, algumas como pioneiras e outras foram seguindo esse caminho. Porque a sociedade melhor é uma sociedade onde homens e mulheres se respeitem, né? Então, o respeito também precisa ser um respeito
com as mulheres. Numa cidade em que tem índices elevadíssimos de feminicídio, eu não podia deixar de falar sobre isso. Bacana isso, bem lembrado. Bom, o programa está chegando ao finalzinho, eu tenho mais um minutinho, queria permitir, Silvana, nesse um minutinho, que você fizesse esse fechamento, então, e explicasse da importância que tem este diálogo entre o sindicato, que representa, né, estes profissionais do serviço público, e a própria sociedade. E nós achamos sempre importante, nós, a direção do sindicato, que dialogar é o melhor caminho. O diálogo, o respeito, a conversa, e por isso estamos sempre à disposição dos servidores e da sociedade, buscando na nossa atuação, seja no sindicato, seja nos conselhos em que a gente faz parte, né, Conselho de Saúde, de Educação, de Assistência, da Maesa, da Cultura, enfim, utilizar a nossa participação como um espaço de diálogo e de construção de uma vida melhor para a nossa cidade. Porque serviço público é a gente que faz. Mas se a população nos respeita, isso vai fazer toda a diferença. Para fechar o programa, não posso me furtar. Hoje é um dia em que todo o Estado, né, em função da experiência que já tivemos com a questão das enchentes, dos alagamentos, nós estamos muito atentos nessa questão. O governador do Estado, Eduardo Leite, acabou de fazer pronunciamento sobre a situação. Nós temos já um alerta já de risco de inundação com 19 metros, né, do rio Taquari, que em especial pode afetar e inundar a região de Lajeado. Em tempo real, nós já temos aí a medição com 19,1 metros do rio Taquari, ou seja, já temos um risco eminente, né, de inundação nessa região. Nós temos também o rio Guaíba, que está subindo a uma média de 2,3 centímetros por hora. A cada hora de chuva ele está subindo. O alerta de inundação de 3,60 metros, né, nós já temos 2,03 metros no rio Guaíba, tem alerta já de Canoas, toda essa região, para evitar a trafegabilidade intermunicípios, justamente porque você pode sair de casa com estrada aberta e não conseguir voltar. Neste exato momento, o governador Eduardo Leite já faz o pronunciamento e dá, então, estes pontos, né, de como está a situação. Silvana, obrigada, viu? Eu que agradeço, espero voltar aqui e sempre dizer para a população, né, vamos lá. Nós precisamos, né, respeitarmos todos. E a paz que a gente quer construir na nossa cidade começa com respeito. Obrigada a todos e vamos voltar aqui em breve para continuar nossas conversas. Esse foi o programa especial, né, na tua Rádio São Francisco, com o Sindserv, mostrando, né, a perspectiva de como funciona do lado de dentro o serviço público.